E aí, turma, vamos para mais um simulado, agora sobre fase de cicatrização. Nesse exato momento, eu espero que você já tenha estudado o simulado anterior. Se não seguiu nenhuma das orientações ou não sabe nem qual é o processo que está ocorrendo aqui, eu recomendo que você assista ao primeiro vídeo do simulado, em que eu separei em 3 partes. Essa já é a segunda parte. Então, cumpra a primeira parte, veja as orientações, siga tudo direitinho para que o seu estudo seja significativo. Perfeito? Esse simulado aqui vai ser sobre fase de cicatrização e o recomendado é que você transcreva todas as questões e anote aquelas que você ainda não compreendeu direito os conceitos e que você estude primeiro e depois tente resolver o simulado. Não adianta chutar uma alternativa aleatória para dizer que respondeu, sendo que isso não vai colaborar em nada com seus estudos. Então, pegue esse vídeo para assistir quando você tiver um tempo dedicado aos seus estudos. Fazer ele de qualquer jeito é a mesma coisa de você não fazer, porque não vai ser significativo, não vai colaborar em nada com o seu processo de estudo e de aquisição do conhecimento. Tá bem? Então vamos ao nosso simulado de fase de cicatrização. Vamos à primeira questão. O paciente A chegou à unidade de saúde com ferimento apresentando rubor e edema. O paciente B possui área com aparência de repigmentação e o paciente C está internado com surgimento de neovasos na região lesionada. Indique a alternativa que indica a fase de regeneração que cada paciente se encontra. Então, eu tenho um paciente em uma fase de cicatrização, o paciente A, o paciente B em outra e o paciente C em outra. E pelas características que a questão está dando, quer saber se o paciente A está na fase inflamatória, o B está na fase proliferativa, o C na maturação na questão A. Ou na B, se ele A está na proliferativa, o B está na maturação e o C está na inflamatória. A alternativa C quer saber se ele está na inflamatória, o paciente A, inflamatório, o paciente B, e na maturação, o paciente C. O D, se ele está na fase inflamatória, paciente A, na fase de maturação, paciente B, e na fase proliferativa, o paciente C. Perfeito? Se existe alguma dessas fases a qual você ainda não compreende ou nem ouviu falar ou não se lembra, anote e volte para a aula para estudar. Vá atrás dos livros de processo patológico que estão disponíveis no final do slide e leia o capítulo. Todas essas estruturas estão presentes na fase proliferativa, exceto. Quando tem um exceto, eu sei que todas estão presentes menos uma. Então, fibras colágenas, abscesso, neovasos ou espaços vazios. Aí você vai lembrar da fase proliferativa, o que é que compõe a fase proliferativa e qual desses aí não compõe a fase proliferativa. Perfeito? Os fibroblastos são diferenciados para a regeneração tecidual. Essas células, quando não sofrem apoptose na fase final de maturação, produzem uma nova estrutura tecidual chamada de cicatriz, neovasos, tecido de granulação ou queloide. 4. A região lesionada precisa ser regenerada e uma das estruturas que deve ser restabelecida é a circulação sanguínea. A alternativa que indica o processo de regeneração da estrutura é, então, dentro do processo de regeneração, precisa restabelecer a chegada de sangue, a circulação sanguínea no local. Qual é a etapa, qual é o processo em que essa circulação é regenerada? A, retorno venoso, B, vasoconstrição, C, neoangiogênese ou D, granulação. A região lesionada precisa ser defendida pelo sistema imune, pois a injúria tecidual grave induz a resposta imunológica estimulada por. Então, existe algo que avisa ao sistema imune que o seu sistema, que o seu tecido está lesionado de forma grave. Então, qual é o indicativo que essas células recebem? O que é que sinaliza? São as DAMPs, as PAMPs, as citocininas ou as histaminas. A migração de células de defesa na primeira fase da cicatrização é mediada pela presença de tipos celulares da imunidade inata. Então, para evitar infecções, o nosso sistema imunológico recruta células específicas para o controle de patógenos no local, já que sofreu uma injúria tecidual. E aí essa injúria ela move células para a região e essas células que chegam primeiro são da imunidade inata, aquela primeira barreira de defesa. Quais são essas células que chegam lá?
neutrófilos e linfócitos, da letra A, macrófagos e linfócitos, da letra B, linfócitos e monócitos, da letra C, macrófagos e neutrófilos, da letra D. E aí, caso você não se lembre do sistema imune, composição do sistema imune, imunidade inata, imunidade adaptativa, estão dentro dos conceitos fundamentais que eu sinalizei que são necessários para que você compreenda o capítulo de cicatrização. Então, retome esses conceitos, revise esses conceitos para que faça sentido o capítulo de reconstituição tecidual. Na etapa proliferativa, que está na 7, ocorre a recomposição do revestimento do tecido conjuntivo, aliado com o processo de formação do tecido de granulação. Esse processo é chamado de recomposição, epitelização, revestimento seroso ou epiteliogênese. Então, na fase proliferativa, existe a recomposição do revestimento do tecido conjuntivo. E aí, caso você ainda não tenha o conhecimento histológico dos tecidos, mais um tema fundamental para você revisar. O que é um tecido conjuntivo? O que é um tecido adiposo? O tecido de revestimento? Tecido conjuntivo denso, não modelado? Então, revisem os tipos de tecido. Importante. 8. As proteínas elásticas auxiliam na reconstituição do tecido. Indique a principal estrutura proteica que está presente na fase de remodelamento. Perceba que cada questão indica qual fase está sendo questionada. Então, você tem que ter conhecimento do que acontece em cada fase de reconstituição tecidual. Nesse caso, é do remodelamento. É a actina, na letra A, B, colágeno, C, ácido hialurônico, D, elastina. Não quer saber a principal estrutura proteica. Então, pode ser que tenha todas essas, ou que não tenha nenhuma dessas, ou nenhuma dessas opções, ou só tenha uma, mas quer saber qual é a principal, qual é a agente proteico principal que atua na reconstituição do tecido, tá? 9. Todos abaixo representam sinais e sintomas de fibrose, exceto, então, tudo que está aí nas opções representam sinais e sintomas da fibrose. Menos uma. Qual seria essa? A pele grossa? A dor local? O rubor? A necrose? Então, se você ainda não viu a diferença entre sinais e sintomas, mais um tópico fundamental. Elementos da patologia. O que é etiologia? O que é morfologia? Fisiopatologia, patogênese, sinais, sintomas. Então, tenha tudo isso em mente, porque faz parte do componente curricular e vocês vão usar tanto nesse componente como nos outros componentes na vida profissional de vocês. O cuidado com a região acometida por injúria tecidual deve ser tratada para evitar os riscos pós-lesão. Todas as alternativas expressam os riscos do cuidado tardio da injúria, exceto, ou seja, todos esses apresentam risco, menos um. Crescimento celular desordenado, perda de líquido do sangue ou líquido linfático, C, infecção, D, formação de abscesso. Então, todos esses aí podem ocorrer se não tratar da ferida, não tratar do corte, da injúria tecidual. Menos um que não pode acontecer. E qual seria essa alternativa que não está presente no tratamento tardio da injúria? Você chegou até aqui na questão 10, então você já está com tudo transcrito, você já tem todas as questões transcritas, então nesse momento você pode começar a responder se você não tem nenhuma dúvida sobre o que está na questão. Se você tem, recomendo que você revise primeiro e depois responda. Coloca aqui embaixo nos comentários se você transcreveu, se você tentou responder, se você teve dificuldade, enfim. Algo que indique que você está presente nessa segunda parte do simulado, para saber se faz sentido lançar um gabarito corrigido. Perfeito? Até a próxima, bons estudos, e na próximo simulado nós vamos ver distúrbios hemodinâmicos. Até lá!